Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. É com grande prazer, com grande satisfação que nós estamos aqui mais uma vez. O nosso objetivo, vocês sabem, é compartilhar com vocês a nossa interpretação, aquilo que nós encontramos de vital importância no Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual é Emmanuel. Nós vamos hoje debruçar a nossa atenção, olhar para a lição de número 11, intitulada O Bem é Incansável. Aliás, Emmanuel se socorre de uma fala de Paulo, dirigida à igreja de Tessalônica. Irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu já quero de início deixar bem claro, muito embora talvez seja até desnecessário, mas vocês percebem como eu que aquela pessoa que trabalha, o nosso irmão que se devota, em nosso trabalho no dia a dia, inclusive a nossa movimentação em torno do Evangelho de Jesus Cristo, obviamente pode cansar o corpo físico. Todavia, o bem é incansável. Nós sabemos que uma pessoa às vezes pode se encontrar numa cama, passando por uma aflição difícil, não desfrutando de força física para sequer se alimentar. Todavia, o bem é incansável. Nós podemos fazer o bem através de um simples olhar. Nós podemos fazer o bem através de uma palavra. Nós podemos e devemos fazer o bem através de um gesto de paciência. Portanto, o bem é incansável. Muito embora a gravidade nos leve a cansar o corpo, nós, vinculados a Deus, nosso Pai, nós percebemos que é um privilégio vincularmos à vontade divina, fazendo o bem. Nós estamos passando por um momento muito difícil e vocês já devem ter percebido que até mesmo nas igrejas, e quando eu falo igreja, eu não me reporto apenas à igreja católica, mas toda e qualquer igreja, templo, casas espíritas, nós estamos deparando com muitas pessoas, até mesmo que levam a palavra de Jesus Cristo, demonstrando seu ceticismo. Não é raro, vocês já devem ter percebido que até mesmo nas casas espíritas, não é raro a gente se deparar com algum irmão que diz: estou cansado de fazer o bem, estou descrente. É tanta incompreensão. Até quando conseguirei suportar? É tanto sofrimento. Nossa, quantas e quantas críticas, quanta ignorância pulula dentro de uma igreja. Por outro lado, não podemos descartar abusos e mais abusos praticados em nome de Jesus Cristo. Nesta lição, Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele busca novamente, como ele fez na lição anterior, ele se socorre das palavras do apóstolo Paulo, dirigidas à igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses. Creio que nós devemos perguntar: por quê? Por que Emmanuel se utiliza da palavra de Paulo? Se nós analisarmos, estudarmos a igreja primitiva, nós iremos perceber, talvez chegarmos até mesmo à conclusão de que é bem provável que esta carta foi escrita por conta
da aflição, do desespero, do ceticismo, das polêmicas. Tudo isso acontecendo na igreja de Tessalônica. E nós sabemos que esta carta ela deve ter sido escrita na metade do século I, ou seja, mais ou menos 50 anos após a morte de Jesus Cristo, após a crucificação do Messias. Se nós estudarmos detidamente, penso que nós iremos perceber que Paulo permaneceu pouco tempo nesta igreja. Não somente por conta da sua necessidade de sair pregando pelo mundo, mas também por causa da perseguição dos judeus àquela igreja. A perseguição dos judeus aos seus irmãos judeus e até mesmo a perseguição dos judeus ou até do Império Romano aos gentios que se converteram ao cristianismo. Nós iremos perceber que esta igreja, naquela época, ela enfrentava muitos desafios, além das polêmicas, dúvidas, divergências de interpretações, mas perseguições. Muitas perseguições. E é claro que esta igreja se mostrava vacilante, como os passos de uma criança que tenta andar. Penso que os nossos irmãos, os cristãos de Tessalônica, como eu já disse, se nós ficarmos atentos, eles começaram a fomentar, até mesmo por conta desse estado de espírito, interpretações até mesmo distorcidas do ensinamento de Jesus. Nós percebemos, e é claro, que também eles estavam sofrendo as tentações de voltar as tentações de se voltar aos pecados que praticavam antes da conversão. Eles ansiavam por esclarecimentos, por mais esclarecimentos, inclusive sobre a nova vinda de Jesus Cristo. Diante de tanta aflição, sofrimento, será que Jesus Cristo abandonou? Será que Jesus Cristo não iria voltar? Será que a sua vinda não estava próxima? É quase certo que os cristãos daquela igreja, eles se encontravam ansiosos pelo retorno do Messias. Ou seja, sobre aquilo que até hoje, em pleno século XXI, nós rotulamos como a segunda vinda. Tantas perseguições, tantos sofrimentos, tantos desafios. Agora, nós percebemos que nesta carta de Paulo, ele destaca, diante deste estado de espírito, ele destaca: não vos canseis de fazer o bem. Acho propícia, oportuna esta frase, que ela possa ser utilizada por todos nós. Nós, como cristãos, não nos cansemos de fazer o bem. Diante de tantas dificuldades que eles enfrentavam naquela época, hoje também, por maiores que sejam os obstáculos, o convite à fé, a convicção, a certeza naquilo que se espera, o reino de Deus. A fé não nos deixa vitimar pela ansiedade. A fé nos leva à ponderação. Meus irmãos, hoje muitas pessoas se encontram ansiosas pela renovação abrupta, pelo retorno de Jesus Cristo, se é que algum minuto ele se ausentou. Entre nós, irmãos, quantos se encontram ansiosos pelo mundo de regeneração? Em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, procuremos viver a nossa fé, de corpo e alma com Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, o mundo de regeneração que se aproxima, quando sucederá?
Deixemos isso por conta de Deus, segundo a vontade divina. Aproveitemos as circunstâncias, o momento presente, para, junto com Jesus, vivermos a nossa fé. É natural que neste momento que nós estamos vivendo, como também naquela época em que viviam os cristãos da igreja de Tessalônica, eles se deixavam enganar, iludir. Até quando esse sofrimento persistirá? Tantas e tantas perseguições, aquela ansiedade, aquele conflito. O esmorecimento da fé é natural que se suceda, mas Paulo, ele nos adverte, como advertira antes a igreja de Tessalônica: ninguém vos engane, como se o dia da volta de Jesus Cristo estivesse já perto. Para mim é claro, é muito evidente. A ansiedade, ela é prejudicial. Ela pode nos levar à falta de fé. E, meus irmãos, sem fé, não estaremos protegidos. Este convite de Paulo, naquela época, dirigido à igreja de Tessalônica, é por demais oportuno nos dias de hoje. Não nos deixemos vencer pela ansiedade. Hoje, neste momento que nós estamos vivendo de renovação planetária, de transição do nosso orbe terrestre. Se antes, naquela época, os cristãos estavam ansiosos diante de tantos sofrimentos, perseguições, hoje, obviamente, nós sofremos, enfrentamos dificuldades, mas o maior sofrimento é a falta de fé. Sobretudo no momento que hoje nós testificamos que grande parte da igreja, ou até mesmo a igreja, se desvincula da mensagem de Jesus Cristo. Não representa os nossos anseios, sobretudo neste momento. Neste momento, a carta dirigida à igreja de Tessalônica pode e deve nos ajudar. E Paulo, nesta carta, ele nos apresenta uma dica, um sinal. Paulo, apóstolo, nos advertiu naquele momento. Jesus Cristo não retornará antes que venha a apostasia. Você já se perguntou qual o significado desta palavra apostasia? Representa o momento tipificado em que a igreja se afasta do Evangelho de Jesus Cristo. O ceticismo, o descrente. Como aquela pessoa que diz: eu estou cansado, estou descrente. O bem é incansável. Mesmo assim, com esta fala, nós demonstramos o nosso divórcio com a vontade divina. Da mesma forma que hoje nós estamos testemunhando o divórcio da igreja com a mensagem do Evangelho, também nós não podemos cair nesta armadilha, não podemos nos desvincular com a vontade de Deus, não podemos divorciar a nossa mente, não podemos nos deixar vencer pela descrença. Esse estado de espírito, este momento em que nós estamos vivendo, é sinal, pelo menos segundo as palavras de Paulo, é sinal de que se aproxima o retorno do Messias. Repito, se é que Jesus Cristo algum dia se afastou de nós. Mas a sensação atual é que muitos intimamente reclamam: Jesus Cristo nos abandonou. Jesus Cristo se afastou. E muitos desesperançosos caem na armadilha do ceticismo. E como nós iremos viver sem fé num momento tão crucial como este? Tantas injustiças, violências, crimes, terrorismos, tráfico de drogas e até mesmo que se defenda publicamente o morticínio, a matança de crianças no ventre. Num momento como este, em que se defende publicamente a liberação das drogas, quando milhares de famílias, milhões de famílias estão sofrendo pela drogadição de seus filhos.
hoje, quando nós nos deparamos com tanto sofrimento, tantas angústias, tantos desequilíbrios, percebamos aquilo que foi dito por Paulo. É sinal, talvez, de que aquilo que Paulo predisse esteja acontecendo, ou seja, pela apostasia que vivemos hoje, quando a própria igreja se afasta do Evangelho, quando até mesmo nós cristãos nos deixamos vencer pela descrença sem fé, nós corremos o risco, um enorme perigo. E neste estado de espírito, é claro que existe uma probabilidade imensa de que sejamos vencidos pelo cansaço. Mas o bem, como diz Emmanuel, o bem é incansável. De nossa parte, em nosso lar, em nossa igreja, em nossas atividades do dia a dia, no exercício da nossa profissão, não nos afastemos da vontade de Deus. Não esqueçamos as lições do Evangelho. Não nos deixemos vencer pelo desespero, pela impaciência e até mesmo pela rebeldia. Mantenhamos a fé e vamos prosseguir servindo. Tenhamos fé e sirvamos incansavelmente. Nesta mensagem, Emmanuel nos presenteia com um indicativo, um termômetro. Nesta mensagem, um benfeitor espiritual nos apresenta um sinal de que talvez o nosso cansaço signifique, materialize o nosso divórcio com a vontade de Deus, com as lições do Evangelho. Isso mesmo. Pergunte a você mesmo se o seu cansaço talvez não seja a ruptura com a sua fé. Fiquemos atentos, pois este cansaço certamente comprova a nossa ilusão, a nossa intenção talvez camuflada de usarmos a mensagem de Jesus Cristo para obtermos vantagens pessoais indevidas e imediatas. A insensibilidade, o ceticismo nos encaminha rumo àquilo que é rasteiro. A descrença nos encaminha para a perdição. Desta forma, penso que nós devemos ouvir a sugestão de Emmanuel. Perguntemo-nos sobre a causa do nosso cansaço, da nossa frustração. Será que a nossa frustração não é fruto de intimamente usarmos consciente ou inconscientemente o Evangelho para fins rasteiros? Porque nós sabemos, nós aprendemos com as lições do Evangelho, nós aprendemos com o ensino de Emmanuel. O bem é incansável. Prossigamos servindo uns aos outros. Repito mais uma vez, meus irmãos, porque entendo de vital importância. Talvez estejamos cansados porque o nosso escopo, o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso intuito mesmo não é atender à vontade de Deus, mas sim os nossos caprichos transitórios, os nossos propósitos egoísticos. O aprendiz sincero do Evangelho não ignora que Jesus Cristo exerce o seu ministério de amor sem esgotar-se. Nas palavras de Emmanuel, sem exaurir-se. E ele o faz desde o princípio da organização planetária, a tal ponto que muitos o confundem com o próprio Deus. Nós nunca fomos enganados. Jesus Cristo deu o seu testemunho de maior sofrimento na cruz, e mesmo na cruz ele rogou a Deus para que o nosso Pai nos perdoasse. Todavia, frustrados hoje, em pleno século XXI, depois de tantos ensinamentos, frustrados hoje em nossos interesses rasteiros,
É natural que esse estado de espírito nos encaminhe à ingratidão. É natural até mesmo e é compreensível, como diz o Emmanuel, o retorno, ou pelo menos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Mas não esqueçamos jamais a paciência do Messias. Ela jamais se esgota. Ele continuará sempre iluminando o nosso caminho, corrigindo, norteando os nossos passos, amando-nos. Portanto, meus irmãos, se Jesus Cristo tem nos suportado e esperado através de tantos e tantos séculos, por que nós não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções, como diz Emmanuel, durante alguns dias? Neste momento de transformação, neste período de transição planetária, nesta circunstância, nesse momento em que se aproxima o mundo de regeneração, não nos aquietemos quando se dará. Mas lembremos que seja 2 ou 3 séculos é um período muito escasso, muito exíguo diante da imortalidade. Permaneçamos vivos na fé. Nestes alguns dias, neste período de transição planetária, em que muitas e muitas transformações estão ocorrendo. Neste momento em que até mesmo as instituições que deveriam primar pela justiça dão exemplo de arbitrariedades, de desatenção aos princípios maiores da democracia. Mesmo assim, quando nós nos deparamos com tanta violência, descrença, crimes, ódios, matanças, até mesmo em estádio de futebol, neste momento em que as pessoas, num relativismo moral, matam, mesmo assim, devemos continuar servindo, mesmo no meio de dificuldades, diante de obstáculos. Ou seja, mantenhamos-nos firmes, sejamos e enfrentemos dignamente estas adversidades, estas pequenas decepções durante alguns dias. Se nós encontramos dificuldades em vencer o tédio, se nós nos deixamos vitimar pela descrença, pelo cansaço, pelo desânimo, e até mesmo se nós nos deixamos vitimar pela revolta, é sinal indicativo de que ainda não foi possível a saída do mal de nós mesmos. É sinal evidente de que ainda nós não conseguimos extirpar o mal de nós mesmos. Neste caso, meus irmãos, quanto mais tempo nós tivermos, melhor. Nós encontraremos mais tempo para entrar em contato com a realidade e, numa balança íntima, buscar a nossa saúde espiritual. Estamos cansados? Descrentes? Recordemos, por fim, as palavras de Emmanuel. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. O bem é incansável. Sirvamos uns aos outros. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até breve.